Estamos de volta aqui para a nossa terceira parte da aula de hoje. Hoje a gente está tratando aí dos direitos e as prerrogativas do advogado. Essa terceira parte agora a gente vai falar então dos direitos da mulher advogada. O meu nome é Hudson, eu sou professor de Direito e advogado. Convido você então para assistir a minha aula, terceira parte da aula de hoje, os direitos da advogada da mulher. Tá certo, pessoal? Vamos lá então. Onde é que está a previsão legal, né? Muito embora aqui eu tenha feito aqui essa distinção, tá? Não significa dizer que as advogadas têm mais ou menos direitos, tá? É que o legislador infraconstitucional decidiu aqui então incluir alguns direitos a mais, principalmente aqui visando, né, a defesa das prerrogativas, né, das mulheres gestantes, das lactantes e as demais que encontram-se nessa situação, tá? Então, portanto, aqui é o reconhecimento, né, de um estado excepcional da mulher advogada que vai lhe garantir, além daquelas prerrogativas já mencionadas lá no artigo 7º, também o exercício desses direitos e prerrogativas lá do artigo 7º-A, tá ok? Vamos então dar uma olhadinha aqui rapidinho aqui então, tá? Primeira coisa aí, tá? Na linha A aí do inciso 1, é garantido então à mulher gestante, né, a advogada gestante, a entrada nos tribunais sem ser submetida a detectores de metais e aparelhos de raio-x, tá? E a letra B aí também, que vai lhe garantir o quê? A reserva de vaga em garagens, tá certo? E daí que mais aí que a gente vai também observar aqui, tá? Para lactante, adotante ou que der à luz, só um instante aqui. Então, a gente acabou de ver aqui então a regra do inciso 1, a linha A e a linha B, que trata da entrada nos tribunais sem ser submetida a detectores de metais e aparelhos de raio-x, e o direito à reserva de vagas em garagens, né? E aqui no inciso 2, que vai tratar aqui da lactante, adotante ou que der à luz, o acesso à creche ou local adequado ao atendimento das necessidades do bebê. Portanto, aqui regra também, tá? Que garante aqui então, né, o acesso à creche ou local adequado, né, para o atendimento aqui das necessidades da criança, tá? Do inciso 3, que trata também da lactante, adotante ou que der à luz, preferência nas ordens das sustentações e das audiências. Portanto, né, é extremamente importante aí que você preste atenção, né, com relação a essa prerrogativa, porque daí, principalmente as advogadas, as mulheres, né, que se encontram nessa condição, porque elas têm então preferência, né, na ordem das sustentações e das audiências, tá certo? Regra aí também do inciso 4, ó, que trata também da lactante, adotante ou que der à luz, tá? Suspensão de prazos processuais por 30 dias. Tá? Essa regra aqui não decorre somente, né, do Estatuto da OAB. A já vista também tem previsão expressa dessa hipótese aqui, lá no artigo 313, o parágrafo 6º, também do Código de Processo Civil de 2015, tá certo? Tá? E o parágrafo 1º aí, tá, que trata aí também dos direitos da advogada gestante ou lactante, enquanto perdurar o quê? O estado gravídico ou o período da amamentação. Então, portanto, essas regras aqui de que tratam aqui, né, o artigo 7º-A, né, da lei, do estatuto, né, da lei 8.906, elas são aplicáveis, então, enquanto perdurar o estado gravídico ou o período da amamentação, tá certo? Tá? E os direitos aí previstos aí no inciso 2 e 3, tá? Que pode se estender, então, por 180 dias, tá? Em decorrência aqui da regra do artigo 392 da CLT, tá certo? Vamos ver então aqui, deixa eu ver se eu consigo aqui abrir aqui para vocês aqui. A empregada gestante tem direito que é a licença maternidade, né, de 120 dias sem prejuízo do emprego ou salário, tá? Então, portanto, aqui, para os casos, né, das empregadas advogadas, ou seja, aquelas que são regidas, né, pelo regime seletista, também lhes são garantidas aqui também,
tá? A licença maternidade de que trata lá a regra do 392 da CLT do prazo de 180 dias, tá certo? Que mais aí também que eu quero destacar com vocês aí? A defesa judicial das prerrogativas do advogado. Então vamos lá então. Primeira coisinha aí, decorre aqui da regra do artigo 15 do Regulamento Geral da OAB. Portanto, olha só, compete ao presidente do Conselho Federal ou ao presidente do Conselho Seccional ou da subseção, tá? Independe de manifestação do ofendido. Portanto, aí não depende da manifestação de vontade do ofendido. Então, qualquer pessoa pode, né, representar, né, pela defesa judicial e das prerrogativas do advogado, tá? A gente tem aí como exemplo aí, ó, da Lei 4.898, da antiga lei, né, 4.898. Hoje ela já foi revogada pela atual Lei 13.869, né, que trata aí da questão aí do abuso de autoridade, quando compete, então, ao presidente do Conselho da Subseção, né, representar contra o responsável, uma vez que configura hipótese de atentado à garantia legal do exercício da profissão, tá? Isso daí é regra lá do artigo 17 do Regulamento Geral da OAB, tá? Muito embora, né, o dispositivo da OAB faça menção aqui ao antigo preceito contido lá na Lei 4.898, né, revogado, então, pela nova Lei 13.869, né, que a gente vai até falar um pouquinho dela daqui a pouquinho, né? A gente vai falar mais sobre a nova lei de abuso de autoridade, porque também teve alguns dispositivos aí, né, que dizem respeito ao exercício da profissão da advocacia, né, que afetam diretamente o exercício da advocacia, principalmente aqueles que beneficiam, né, o respeito às prerrogativas do advogado. Daí lembrando aí, então, que a regra lá do artigo 17 ainda permanece rígida, tá? Nos casos aqui, então, de abuso de autoridade, então compete, então, ao presidente do Conselho da Subseção representar contra o responsável, porque daí entende-se que houve o quê? Atentado à garantia legal do exercício da profissão. Portanto, quando você tem uma violação das prerrogativas do advogado, e esse daqui que é o ponto importante que eu quero que vocês registrem e memorizem aqui da aula de hoje, né? A violação da prerrogativa não é contra o advogado, e sim contra o quê? A garantia legal do exercício da profissão, tá certo? Né? Então, falando aqui, né, sobre o desagravo, o que a gente quer pontuar aqui sobre o desagravo, regra lá do artigo 18 do Regulamento Geral da OAB, lá diz o seguinte, que é uma resposta a um agravo, ou seja, a uma ofensa, né, experimentado no legítimo exercício da profissão, tá? Então, portanto, né, é dirigido para aquele advogado que sofre, né, uma ofensa no exercício da sua profissão, tá? Trata-se então de defesa dos direitos e prerrogativas da advocacia e não só do ofendido, tá? Então, portanto, aqui a gente também aplica a mesma linha de raciocínio da defesa das prerrogativas do advogado lá do artigo 15 do Regulamento Geral da OAB, tá? E também independe da concordância do ofendido, que não pode dispensá-lo. Aqui vejam bem, o Regulamento Geral da OAB foi até um pouco mais avante, ó. O ofendido não pode dispensar o desagravo, tá certo? Tá? É promovido aqui a critério do conselho, só tem um detalhe que a gente precisa de prestar atenção, não é qualquer ofensa, tem que estar vinculada ao exercício da profissão, do cargo ou de função exercida na OAB. Tá certo, pessoal? Então, olha só, se a ofensa for pessoal, né, ou não estiver relacionado com a profissão, o cargo ou função da OAB, tá? E a crítica configurar, então, ou a crítica configurar caráter doutrinário, político ou religioso, daí a competência não é mais da OAB. Tá ok, pessoal? Então, olha só, tá? O desagravo aqui, então, ele é específico naqueles casos em que a ofensa é relacionada,
tá, com o exercício da profissão ou do cargo ou função da OAB. Portanto, não vai se aplicar se a ofensa for de caráter pessoal, se não estiver relacionado com o exercício da profissão, de cargo ou de função da OAB, ou se porventura a crítica dizer respeito a caráter doutrinário, político, né, ou religioso. Daí, nesses casos, tá? Daí a competência não é da OAB, tá ok? Deixa eu ver aqui mais aí que eu quero pontuar com vocês aqui. Vamos falar um pouquinho, então, da lei de abuso de autoridade, da nova lei de abuso de autoridade, da lei 13.869. Tá? E daí eu quero só colocar para vocês aqui alguns artigos aqui que estão diretamente relacionados à defesa das prerrogativas, né, e dos direitos e deveres do advogado, justamente, né, do artigo 7º lá que a gente está estudando na aula de hoje, tá certo? Então, olha lá, o primeiro que eu vou apontar para vocês aí, do artigo 15 da Lei 13.869, segundo o qual, olha lá, com estrangeiro a depor, sob a ameaça de prisão, pessoa que, em razão da função, ministério, ofício ou profissão, deva guardar segredo ou resguardar sigilo. Aí o parágrafo único aí, ó, incorre na mesma pena quem prossegue com o interrogatório de pessoa que tenha decidido exercer o direito ao silêncio ou de pessoa que tenha optado por ser assistido por advogado ou defensor público vamos olhar aqui, sem a presença do seu patrono. Ou seja, vejam bem aqui, olha só, primeira parte do artigo ali, a gente já vai falar aqui então do quê? Do direito ao sigilo profissional, tá certo? Então, olha só, forçar o advogado que se enquadra nessa situação aqui, muito embora a lei faça menção, inclusive, a demais profissões, porque aqui é bem clara a redação, ó, em razão da função, ministério, ofício ou profissão, ou seja, esse dispositivo aqui não é aplicável apenas para o advogado. Contudo, é evidente que o advogado encontra-se inserido aqui, porque também a profissão dele, né, tem o dever de guardar o segredo e resguardar o sigilo, tá certo? Então, olha só, constranger esse profissional aí, tá, a depor sob ameaça de prisão, daí configura crime pela autoridade policial ou pela autoridade judiciária, tá certo? E que mais a gente vai ver aí? Que também vai incorrer no mesmo crime, aqui eu quero chamar a atenção principalmente aqui para o dispositivo aqui do inciso 2, tá? Da pessoa que tenha optado por ser assistida por advogado ou defensor público sem a presença do seu patrono. Portanto, olha lá, se a autoridade policial, a autoridade judiciária, indagar o acusado lá, olha aqui, você quer constituir o advogado? E ele disser assim, quero, daí acabou, cessou. Cessou, parou, para tudo, porque daí vai ter que aguardar, então, a constituição do advogado, para que, então, né, possa se tomar o depoimento desse acusado. Tá ok, pessoal? Portanto, olha só, com o advento da regra do artigo 15 do inciso 2, da Lei 13.869, que trata da nova lei de abuso de autoridade, passou, então, a constituir crime, tá? A oitiva de pessoa que tenha optado por ser assistido por advogado ou defensor público sem a presença do seu patrono, ok? Vamos lá, que ainda não terminou, não. Eu ainda quero pontuar com vocês aqui mais alguns dispositivos aqui da nova lei de abuso de autoridade. Vamos lá? Agora eu quero falar com vocês aqui diretamente, tá? Acerca do disposto lá no artigo 19, que trata lá diz o seguinte, a regra, ó, impedir ou retardar injustificadamente o envio de pleito de empresa à autoridade judiciária competente para apreciação da legalidade de sua prisão ou das circunstâncias da sua custódia. O que significa isso daqui? Retardar, né, a apreciação do pleito feito pelo advogado. Portanto, olha só, né? Quando o advogado impetra a medida do relaxamento de prisão, seja a medida do habeas corpus, seja a simples manifestação no processo, né, questionando, ou até mesmo a reclamação judicial, enfim, não importa, né, o meio ou a ferramenta, né, escolhida pelo profissional, pelo advogado, né, em qualquer dessas circunstâncias aí, a apreciação tem que ser de imediato. Não pode
retardar injustificadamente o envio do pleito à autoridade competente para apreciação da legalidade da prisão do jurisdicionado, tá? Então, olha só, isso daqui também constitui, né, a partir do advento aí da Lei 13.869, prerrogativa do advogado, ou seja, uma das suas, da prerrogativa, né, direito do advogado, né, de ter o seu pleito, então, né, analisado pela autoridade judiciária competente, tá certo? Olha só. E daí, olha aqui o parágrafo único, ó, incorre na mesma pena o magistrado que, ciente do impedimento ou da demora, deixa de tomar as providências tendentes a saná-lo ou, não sendo competente para decidir sobre a prisão, deixa de enviar o pedido à autoridade judiciária que o seja. Então, olha só, regra importante aqui do artigo 19 da Lei 13.869, que trata da nova lei de abuso de autoridade, tá? Erigindo aí a categoria das prerrogativas do advogado, o direito de ter o teu pleito, né, analisado pela autoridade legalmente competente acerca, então, da prisão, né, de pessoas, né, ou, né, daquelas pessoas que também encontram-se sob circunstâncias, né, de sua custódia, tá certo? Olha lá, então, mais uma regrinha aqui também, tá, com relação aqui ao ato de impedir sem justa causa a entrevista pessoal do preso com seu advogado. Isso aqui é regra interessante, tá? Porque o que acontecia aqui na prática, em algumas situações, principalmente aí para os colegas que atuam aí na esfera criminal, era muito comum o preso, né, ou aquela pessoa que encontra-se sob custódia, seja da autoridade policial ou da autoridade judiciária, ser impedido, né, a entrevista dele, né, pessoal e reservada, né, com seu advogado, tá? E daí, como isso daí não tinha um regramento, uma punição para isso daí, simplesmente infelizmente, algumas autoridades, né, não observavam o cumprimento, né, dessa prerrogativa, tá? Mas isso daí mudou, porque com o advento aí da Lei 13.869, que trata aí da nova lei de abuso de autoridade, né, a lei aí que foi aí instituída já no ano de 2019, essa conduta passou a ser caracterizada então como crime. Tá? Isso daí também é um mecanismo importante na defesa das prerrogativas do advogado, especialmente, repito, né, especialmente aí daqueles colegas que militam aí na área criminal, tá certo? Então, olha só, a regrinha aqui, inclusive, do parágrafo 1º ainda diz o seguinte, ó, incorre na mesma pena quem impede o preso, o réu solto ou o investigado de entrevistar-se pessoal e reservadamente com seu advogado ou defensor por prazo razoável antes da audiência judicial e de sentar-se, né, ao seu lado e com ele comunicar-se durante a audiência, salvo no curso de interrogatório ou no caso de audiência realizada por videoconferência. Então, olha só, essa regrinha aqui, inclusive, ela vai um pouquinho até mais além. Porque daí você passa a prestar atenção aqui no seguinte, ó, não é só para o réu que encontra-se preso. Também vai se aplicar para o réu solto, o investigado, ou seja, qualquer pessoa que vai ser ouvida em audiência. Tá? Olha só está excluído aqui da regra o quê? A testemunha. Porque a testemunha ela funciona para o processo. Tá? Aqui nós estamos falando aqui do jurisdicionado. Tá? É aquele que é patrocinado pelo advogado ou pelo defensor público. Tá certo? Então, olha só, nesse caso aqui, ele tem o direito, então, de comunicar-se com o seu cliente, entrevistá-lo reservadamente antes do início da audiência, tá? E no curso da audiência, de sentar-se ao seu lado e com ele comunicar-se. Ou seja, não importa o que está acontecendo ali na audiência. O teu cliente tem o direito de se sentar do seu lado e de comunicar-se com você. Tá? Inclusive reservadamente. Se for o caso, excelência, um instante aqui. Eu preciso falar com o meu cliente aqui em reservado. Retire-se da sala, converse com ele, passe as orientações e retorne novamente. Tá? Olha só que interessante isso daqui. Importante regra aí, tá? Para a defesa das prerrogativas do advogado, tá? Constante aí, então, da nova lei de abuso de autoridade, a lei 13.869, que passou, né, que está em vigor aí desde, então,
de 2019. Portanto, olha só, incorrer em causa aqui, né, incorrer em nenhuma dessas circunstâncias aqui, passou então a constituir-se o quê? Crime que pode ser cometido pela autoridade, tá? Olha só, pessoal, em que pese aí as críticas que houveram aí por conta, né, da edição da nova lei de abuso de autoridade, a gente tem que levar, assim, em consideração que foi um avanço muito grande, tá? Em termos aí do legislador estipular que essas condutas aí, né, sejam passíveis aí de punição na esfera criminal, até porque muitas delas simplesmente eram relegadas, não eram cumpridas pelas autoridades. Então, na prática, tá, o cumprimento dessas leis aí, que devia de ser de forma espontânea, né, o fato delas serem agora tipificadas como crimes, né, vai só aumentar a garantia da segurança, né, do devido processo legal, do exercício do direito de defesa, do exercício do contraditório. Então, portanto, aí ganha a sociedade, né, com relação, né, ao advento da lei da abuso de autoridade, especialmente aí no que diz respeito ao exercício desses direitos e liberdades lá do artigo 5º da Constituição, que passam a ser então conjugados, né, passam a ser interpretados daí em conjunto com as prerrogativas lá do Estatuto da OAB, da Lei 8906 e também agora da Lei de Abuso de Autoridade, da Lei 13.869 de 2019. Tá certo, pessoal? Então, olha só, tá? Em que pese aí algumas críticas, né? E até mesmo em que pese a gente até reconheceu o momento em que essa lei, né, um momento conturbado em que essa lei foi aprovada pelo Congresso, né? Mas a gente não pode denegar o caráter, né, funcional que ela tem, né, o ganho que a sociedade tem com a implementação, com o advento desse normativo aí, que vem aí de encontro, né, à defesa das prerrogativas dos advogados, que são os profissionais que trabalham, né, no exercício do direito de defesa dos cidadãos frente ao Estado, tá certo? Então, olha só, que mais aí que eu quero pontuar aí com vocês, tá? Ficou faltando aí a gente falar também de outros dispositivos aí também da nova lei de abuso de autoridade, tá? Vou destacar aqui também aqui outro dispositivo importante aqui da regra lá do artigo 32, ó, negar ao interessado, né, de defensor ou de advogado o acesso aos autos de investigação preliminar, ao termo circunstanciado, ao inquérito ou qualquer outro procedimento investigatório de infração penal, civil, administrativa, assim como impedir a obtenção de cópias, ressalvado o acesso às peças relativas a diligências em curso ou que indiquem a realização de diligências futuras, cujo sigilo seja imprescindível. Olha lá, lembra que a gente tratou lá do inciso 14 e o 15, lá da regra do artigo 7º, né, do Estatuto da OAB? O que acontece aqui? A lei de abuso de autoridade, a lei 13.869 de 2019, ela vem então a acrescer esse dispositivo aqui, tá? Inclusive, né, criminalizar a conduta, tá, da negativa do acesso. Isso é importantíssimo, porque daí então põe uma pá de cal de uma vez por todas nesse assunto aí, né? E enaltece aí a defesa dessas prerrogativas aí dos advogados, especialmente do que diz respeito ao acesso aos autos, ao pedido de vistas em cartório e também ao pedido de carga dos autos fora da secretaria, tá certo? E daí, olha só, aqui inclusive vem bem claro e específico, vem expresso na lei, tá? Processo penal, civil ou administrativo. Portanto, olha só, em qualquer esfera da administração pública. Tá certo, pessoal? Então, regra importantíssima aí, né? Da nova lei de abuso de autoridade, que reforça a defesa das prerrogativas do advogado que estão inseridas lá no inciso 14 e 15 do artigo 7º da Lei 8.906 de 94, que trata, né, do Estatuto da OAB. Legal, pessoal? Olha só. Estamos quase chegando no final aí, tá? Ficou faltando a gente falar aqui de mais um dispositivo aqui, do inciso 37, que trata do que? Da demora demasiada e injustificada no exame de processo que tenha requerido vista em órgão colegiado, né? Com o intuito
de procrastinar o seu andamento ou retardar o seu julgamento. Então, olha só, esse dispositivo aqui que trata, né, naqueles casos em que o ministro ou o desembargador ele pede vista ali do processo nitidamente com o objetivo, então, de retardar injustificadamente o exame do processo, né, para que o órgão colegiado deixe de apreciar a matéria, né? Que, às vezes, em algumas circunstâncias ali, né, como no caso lá que a gente viu no vídeo lá do ministro Barbosa, ele até tinha sido já vencido, né, o voto dele, né, pelo parecer do Ministério Público Federal, que é o titular da ação penal, e daí vocês percebam ali o nítido caráter dele ali, de não levar o pleito ao colegiado para decidir sobre a questão, justamente o quê? Para retardar, né, a decisão sobre o pleito feito pelo advogado. Ali, na verdade, nós tivemos ali mais de uma violação, né, das prerrogativas do advogado. A gente teve lá, visivelmente, né, claramente ali, a violação do direito do uso de palavra, e nós tivemos também aqui, por que não dizer aqui, o cometimento aqui da infração aqui capturado no artigo 37, muito embora a gente não possa retroagir os efeitos, porque isso daqui foi depois, né? Mas aqui, para efeito da gente apenas classificar a conduta, tá? Daí eu não teria dúvida também que a gente poderia classificar essa conduta, né? Ou tipificá-la, né? Pelo menos aqui, levando em conta aqui o artigo 37 aqui da Lei 13.869. Muito embora eu repito, tá? A gente não vai poder aplicá-la lá, né? Porque a gente não pode retroagir a lei em prejuízo, tá? Então, isento aí de qualquer punição, não há que se falar, né, na aplicação, em razão disso. Mas para efeito pedagógico, né? Para efeito exemplificativo, então eu trago aí para vocês analisarem aí sobre a possibilidade também, né, da aplicação aqui do artigo 37 aqui, naquele caso específico ali, em que você vislumbra ali uma possível tentativa, né, de retardar, né, o que o processo fosse, então, né, levado a julgamento pelo órgão colegiado, tá certo? Ó, se fosse hoje, né, daí olha só que interessante, ó, poderia ali incorrer, né, no crime de detenção, né, na pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa, certo? Então, olha só, falamos aqui, então, dos direitos e as prerrogativas do advogado, né? Tratamos aqui lá das regras do artigo 7º, a gente falou da inviolabilidade do advogado, falamos das exceções da inviolabilidade, também tratamos da imunidade funcional, os direitos e prerrogativas da advogada mulher, tá? E também falamos aí sobre o advento, né, da nova lei de abuso de autoridade, a lei 13.869 de 2019, que também trouxe aí mecanismos aí inovadores, né, que estão diretamente relacionados aqui com a defesa dessas prerrogativas aqui, né, lá do artigo 7º do Estatuto da OAB, tá certo? E a gente também tratou aqui do procedimento lá, tá? Do desagravo, né? A gente tratou aqui de algumas regrinhas aqui que são aplicáveis também lá ao procedimento do desagravo e tá os dispositivos lá do artigo 15 e o artigo 17 do Regulamento Geral da OAB, que trata justamente da defesa das prerrogativas do advogado e do procedimento do desagravo, tá certo? Olha só, pessoal, vou ficando por aqui então, tá? A gente vai se despedindo, eu vou encerrando então essa última parte aqui da nossa aula, tá? Eu queria convidar vocês para poder seguir as minhas redes sociais, tá? Entrem lá no meu canal, assistam, né, aos vídeos das nossas aulas, se inscrevam, curtam lá, não deixem de estudar o material que eu estou disponibilizando para vocês lá no Blue, tá certo? Vamos também ficar atento aí com relação aí aos trabalhos, às atividades aí que a gente está postando para os alunos, tá? Fique com Deus. A gente vai se despedindo por aqui, tá? Até a próxima. A gente se encontra aqui, então, nesse mesmo canal e nesse mesmo horário, tá certo, pessoal? Fica com Deus, então. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau e até a próxima.